Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Estamos no ar, 6 horas, 2 minutos, 22 graus. Eu dou bom dia também ao professor Haroldo. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia ao Antero Paz de Barros. E bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom dia, Lúcio. Você viu que a data eu quase erro, né? Eu tive que olhar. Bom dia, Nayara. E o que é que se comemora hoje, Nayara? Hoje, mais um novo dia, né? Um novo 22 dia? de abril. 22 de abril? Tem algo relacionado assim a 1500. Sim, Descobrimento Lúcio. do Brasil. A gente, olha só, agora eu vou me defender. A gente fica nessa quarentena, por mais que a gente trabalhe, mas a gente acaba perdendo a noção de tempo, de espaço, de hora. Tudo mudou, né? Tudo está diferente. Então, não, mas não precisa nem se defender. Faz muito tempo isso. Um pouquinho. Bom dia, Haroldo. Bom dia. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E vamos ao Antero Paz de Barros. Antero, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor Haroldo, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. Tudo bem? Daqui a pouco a gente volta com os comentários de Antero Paz de Barros. Você, claro, pode mandar sua mensagem para a gente no WhatsApp aí no cantinho da sua tela. Participa aqui com a notícia de frente. Eu quero começar essa edição indo para o portal Gazeta Digital, o GD aqui, para falar de Selma Arruda, que acusa a justiça de ser lenta para ela e ágil para Fávaro. A advinda do judiciário e conhecendo a fundo os atos da justiça, a ex-senadora Selma Arruda do Podemos reclamou do tratamento recebido da justiça e da diferenciação quando se trata dos pedidos de Carlos Fávaro. Ele tomou posse nesta sexta-feira, depois que a mesa diretora do Senado Federal confirmou a cassação da juíza aposentada pela Justiça Eleitoral por crime de Caixa 2 e abuso do poder econômico. Então, a ex-senadora disse o seguinte, que foi vítima de uma grande injustiça. Destacou que o processo está trancado e que não consegue movimentar, porém, não explicou como isso aconteceu. Aí ela falou o seguinte, fui vítima de uma grande injustiça. Agora, por exemplo, eu não posso recorrer da decisão que me condenou porque a justiça parou de ter aquela pressa quando era para me condenar. Meu processo está trancado, não consigo movê-lo. Mas o Carlos Fávaro conseguiu uma liminar do ministro Dias Toffoli, lá do STF, para tomar posse. No meu lugar, desabafou aí a ex-senadora, a senadora cassada, Selma Arruda. E ela teve uma derrota, não é? Ela teve uma derrota num recurso agora recente, onde ela combatia, não é? A decisão lá da mesa diretora do Senado, que declarou a perda do mandato dela e depois deu posse ao terceiro colocado, né? Que perdeu lá na eleição de 2018, mas graças ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, ele conseguiu uma liminar lá para ter um mandato tampão, né? E aí a ministra, ela foi lá e combatendo a decisão lá da mesa diretora do Senado, a ministra Rosa Weber negou o recurso dela. E o Antero colocou, e muito bem outro dia aqui no Notícia de Frente, de que a defesa de Selma Arruda não teria ido no caminho mais indicado, não é? Quer dizer, pode até ter ocorrido isso, mas eu não tenho informação de que ela tenha entrado com recurso, a defesa dela, para combater aquela decisão estranhíssima do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, contrariando, inclusive, um tema que é pacificado lá no STF, não é isso? A decisão lá dele conceder uma liminar para que o terceiro colocado lá, no caso o Fávaro, que perdeu a eleição, assumisse um mandato tampão, né? Numa ação que foi que primeiro o PSD ingressou, depois o próprio governador Mauro Mendes, né? Até se desgastou aí com aliados, né? Inclusive com o vice-governador Otaviano Pivetta. O governador Mauro Mendes falou, olha, tem que assumir o terceiro colocado, porque senão fica comprometida a representação de Mato Grosso lá no Senado. E, voltando ao tema aí, a juíza aposentada Selma Arruda não entrou com recurso, né?
para combater essa decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, que graças a essa medida dele, a essa liminar, foi que o Tribunal Regional Eleitoral se viu obrigado a conceder o diploma para quem não passou de ano, ou melhor, para quem perdeu a eleição. Porque como ele deu a liminar de que Carlos Favaro deveria assumir a vaga no Senado, não restava um outro caminho para o Tribunal Regional Eleitoral, a não ser conceder um diploma que Carlos Favaro não tinha direito de ter, não é isso? Porque ele perdeu a eleição, mas o Tribunal Regional Eleitoral não tinha alternativa, até porque o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal disse que era para Carlos Favaro assumir. E para assumir, tem que ter o diploma. E ele conseguiu o diploma, perdendo a eleição. Você tocou num ponto bastante importante, né, que eu acho que realmente é o cerne da questão, e os advogados da Selma Arruda realmente estão batendo numa tecla que, a meu ver, já não tem tanta força de argumento ou argumento suficiente para poder mudar essa história toda da situação de cassação da ex-senadora Selma Arruda, né? Se seguisse exatamente essa linha da diplomação, do Favaro, dessa liminar aí que está todo mundo que é completamente imoral, ou seja, imoral mesmo, porque você tem um advogado que foi ministro da Dilma, que tem proximidade com o Toffoli no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, é um caminho completamente nebuloso, né? E a gente sabe que isso, infelizmente, esse compadrio ainda existe muito aqui no nosso estado de Mato Grosso, no Brasil como um todo, infelizmente, né? Seria uma linha mais forte de argumento, eu acredito. Porque essa outra, porque eu fui injustiçada, né? Olha, eu acho muito difícil, porque, veja bem, as provas, sobretudo, são robustas no entendimento do Tribunal Regional Eleitoral, são robustas até porque foi de forma unânime que votaram pela cassação dela. No Tribunal Superior Eleitoral tiveram a mesma leitura, a mesma interpretação, inclusive à época eu dizia, olha, não vai ter interpretação diferente, porque só se aparecer algo novo nesse processo. Então, é algo que está sacramentado, sem dúvida alguma, né? E a Selma tem que buscar um novo caminho. Eu discordo com ela com relação à celeridade da justiça, porque a justiça já foi célere com ela, com as coisas dela, inclusive eu até disse por várias vezes isso, né? Até muito rápida. Eu acho que a cassação dela foi muito rápida, né? Pode ser que esteja não sendo agora tão rápido assim, agora nessa mas situação. Mas é disso que ela reclama. Ela disse, né, o seguinte, que para caçar ela... Foi rápido, né? Foi rápido, né? Mas agora... E nessa outra questão do ministro Dias Toffoli aí, toda a argumentação da defesa, né, está pronta. É o que decidiu lá o Tribunal Superior Eleitoral. O advogado de Carlos Favaro pediu duas coisas aos ministros do TSE. Pediu a cassação da senadora Selma Arruda e pediu que ele assumisse o mandato no lugar dela. Os ministros disseram o seguinte, olha, tudo bem, ela vai ser cassada, porque existem provas aqui de caixa 2, abuso de poder econômico. Agora, essa história de mandato tampão, espera aí. Isso aí não é outro tem nada, papo, não vem aqui querer pegar carona nisso, porque não é por aí, tem que ter uma eleição suplementar. Ou seja, toda a argumentação da defesa para combater essa decisão, no mínimo, estranha, né, que o senhor definiu como imoral, né, já está pronta. Né? Vamos ao Antero Paes Barros, então. Antero, você quer comentar aí esse desabafo da senadora cassada Selma Arruda? Olha, a senadora Selma Arruda tem e não tem razão. Ela tem razão quando avalia que o recurso dela vai demorar para ser analisado. Só que vai demorar para ser analisado e isso é uma normalidade da justiça, né? E ela tem que recorrer fora do cargo. A chance dela voltar ao cargo inexiste. Há uma decisão da última Corte da Justiça brasileira, a última instância da Justiça brasileira, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral não se tem na história um registro de que ela tenha sido revogada. A Selma Arruda também está errada quando ela diz assim, as coisas contra mim andaram muito rápido. Mentira! Olha, pelo menos em relação ao afastamento dela do mandato, não. O processo dela na justiça foi julgado com 1 ano, que é o tempo da lei. Mas aí ela tem razão. O processo dela na justiça foi julgado com 1 ano. Mas depois da decisão, pode buscar na história. Não existe parlamentar
ou A, qualquer que seja gênero, homem ou mulher, que tenha ficado tanto tempo no mandato depois de cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Senado foi muito amiguinho. A senadora Selma Arruda demorou para fazer valer a decisão do Supremo. E o Senado não é o órgão de revisão da Suprema Corte. Agora, tem só um fato histórico. Muito antes do Tribunal Regional Eleitoral mandar para lá o processo da Selma, já estava lá o processo da cassação da dona Lucimar, que até hoje não foi julgado. Então o processo da dona Lucimar não andou. Está lá paradinho. Essas coisas fica difícil entender no Poder Judiciário. Mas com relação ao tempo que ela ficou no Senado, isso é absolutamente normal. E veja bem, eu estou citando aqui o processo da dona Lucimar só como exemplo. Pessoalmente, eu fui contra a decisão de primeira instância e a decisão do TRE de cassar o mandato da dona Lucimar. Para mim, não devia ser cassado coisa nenhuma. Porque alegar que houve uma reunião onde ela não esteve presente, da empresa de saneamento, lá de Várzea Grande, onde estavam presentes 70 a 80 pessoas, e que pediram voto para ela, isso é demais, né? Além do gasto excessivo com relação à publicidade. Mas é isso. Mas aí eu aproveito o ensejo, né, a oportunidade, até porque o Antero é muito mais preparado do que eu com relação a essas coisas jurídicas, ele é advogado, né, e tem um vasto conhecimento nessa área. E eu lhe pergunto, Antero, até para engrandecer o nosso debate, é o seguinte: o que leva, o que faz com que um processo tenha mais celeridade que o outro? Porque nós temos processos aí, inclusive o próprio Emanuel Pinheiro tem o processo, aquela questão do paletó, que foi filmado colocando dinheiro no paletó, que tem anos isso, a gestão dele está terminando, e até hoje ninguém fala mais nada e a gente não sabe o que está acontecendo. Eu quero saber por que fica tanto tempo parado um processo como esse, entendeu? Grave, a meu ver. Ele se diz inocente, tem todo o direito de defesa, sem dúvida alguma, né? Eu acho que até o mais interessado em provar a sua honestidade era ele mesmo, ele tinha que brigar para ter celeridade nisso, porque se eu for acusado de desonesto, eu vou brigar para que a justiça prove o mais rápido possível que eu sou honesto, né? Mas o entendimento que eu tenho é que fica protelando, a sociedade aguardando uma posição aí da justiça. O que leva exatamente um processo como esse do paletó e muitos outros que nós sabemos que ficam engavetados? Ficam ali parados e o que leva... Mas não é por causa do coronavírus. Pois é, eu quero saber, eu quero que o Antero nos explique exatamente o que faz um processo desse tão importante, porque, veja bem, é prefeito de Cuiabá. É uma gestão que está acabando. Não quero levar em consideração se a gestão é boa ou se é ruim. A outra é prefeita de Várzea Grande. A outra é prefeita de Várzea Grande. Ponto. O que leva processos como esse a não ter celeridade, considerando que nós elegemos esses caras, pô? Tá entendendo? São gestores, são prefeitos de cidades importantes. Será que são as relações políticas eu não sei que esses governantes têm nos outros poderes? Pode ser isso? É uma dúvida, não é? Com a palavra Antero para tentar esclarecer para nós. Fica aí a desconfiança da sociedade em relação a isso, né? Que estão segurando, né? Pode ser ingenuidade, pode ser desconhecimento, mas eu não sei o que faz com que um processo tenha mais celeridade que o outro. Não sei. É prestígio, viu, professor Arruda? É prestígio. Emanuel tem muito prestígio junto ao Ministério Público. E na legislação brasileira, só cabe ao Ministério Público. O Ministério Público é quem tem a exclusividade da denúncia. Ninguém pode fazer essa denúncia do Emanuel Pinheiro. Se o Ministério Público não faz a denúncia, o Poder Judiciário não tem o que decidir. Emanuel Pinheiro não está apressando, porque o Emanuel Pinheiro tem dificuldade de se opor àquelas imagens. Então, ele quer ser beneficiado com essa omissão dos ministérios públicos estadual e federal. O estadual tem uma entrevista que o Procurador-Geral de Justiça deu aí, onde ele falou: não, nós só tivemos acesso em novembro.
O Lúcio e a Nayara devem estar lembrados dessa entrevista. Só em novembro que chegou para nós. Aí eu publiquei no site de que em novembro chegou para eles. Aí ele desmentiu. Falou, não, nunca chegou para nós. Isso está com o Ministério Público Federal. Então é um jogo de empurra. Mas seja o Ministério Federal ou seja o Ministério Público Estadual, se está com o Ministério Público Federal, por que o estadual aqui não pediu para trazer para cá? Porque não tem cabimento, está com o Ministério Público Federal. A questão do paletó, né? Então, assim, são filigranas. E como a exclusividade da denúncia é do Ministério Público, ao não oferecer denúncia, Emanuel Pinheiro vai terminar esse mandato, vai poder se candidatar à reeleição, aí as pessoas com raiva do eleitor, o eleitor votou mal. Mas alto lá. O Ministério Público, o Poder Judiciário, tinha que ter vergonha e não deixar essa questão ir adiante. Agora, menos culpado, Poder Judiciário, porque a denúncia nem está lá. No caso da dona Lucimara é diferente. É prestígio mesmo. É prestígio. Porque é o mesmo Tribunal Superior Eleitoral. O assunto está lá e não é votado. O assunto simplesmente não é votado. Por que não é votado? Por que não entra em pauta? Só pode ser prestígio. Talvez o Jaime tenha mais prestígio junto ao TSE que a Selma. Só pode ser isso. Não tem explicação por causa da dona Luciana. Por causa do Emanuel tem. O Ministério Público não fez denúncia. Nem o federal, nem o estadual. Quer dizer, e é uma extraordinária vergonha para a instituição. É isso. Ou para as instituições. Dentro desse assunto aí, na semana passada foi divulgada a informação de que um dos processos contra o ex-governador Silval Barbosa, aquele que fez um acordo espetacular, né, para devolver só um pouquinho do que foi desviado dos cofres públicos, a informação que foi divulgada foi a seguinte, de que um dos processos contra Silval Barbosa teria sido arquivado, né, porque o Ministério Público perdeu os prazos, né, os prazos judiciais, e aí tiveram que arquivar esse processo porque ele prescreveu, não é isso? E aí a explicação que foi dada pelo Procurador-Geral do Ministério Público, o promotor José Antônio Borges Pereira, foi, em linhas gerais, a seguinte, um dos aspectos das explicações que ele divulgou aí para a imprensa nessa semana, né? Ele disse o seguinte, olha, improbidade administrativa não prescreve, né? O Ministério Público vai ajuizar novamente essa questão contra o ex-governador, porque improbidade não prescreve. Então, o que se aplica lá a Silval Barbosa, então nós deduzimos ou concluímos que se aplica também a Emanuel Pinheiro, nessa história aí que você colocou, o Antero também colocou, do dinheiro no paletó. Então, se a improbidade administrativa não prescreve para o Silval Barbosa, ela também não pode prescrever para Emanuel Pinheiro. É isso? Pois é, e os telespectadores que estão participando com a gente pelo WhatsApp também vão nessa mesma linha, olha, de questionamentos, essas linhas que vocês questionaram aí, o Antero, porque o TRE não tem a mesma celeridade para julgar os processos de cassação de Carlos Bezerra e da Janaína Riva. Mistério, Clarindo de Várzea Grande, pergunta aqui pra gente. Temos aqui mais mensagens. Bom dia, pergunta ao secretário por que o Estado não baixa a pauta do recolhimento dos combustíveis, pois já tivemos várias baixas da gasolina e óleo, e o governo não baixa a pauta de arrecadação do ICMS. Não, e isso daí é o seguinte, isso procede. Sim, procede claro. pelo seguinte, olha, há 40 dias atrás, vamos pegar aí o etanol, né? Vamos pegar o etanol. O etanol chegou a ser vendido a R$ 3,35, não é isso? Em torno, vamos pegar aí numa margem de 3,30. Hoje, nos postos de combustíveis aí, o etanol sendo vendido a R$ 2,40. Às vezes até menos, né? 2,37, 2,38, ou seja, baixou quase R$ 1 no preço. E aí, vão continuar com a mesma base
de recolhimento do ICMS? Mais participação aqui da Fátima, Maria de Fátima. Bom dia. Foi injustiçada, sim, por todos os políticos deste país, porque praticam Caixa 2 e até 3 e 4. São corruptos de marca maior. Este país está mergulhado na falta de vergonha, falta de caráter. O prestígio que o Antero fala neste país é quanto mais ladrão, mais paparicado. É muito triste tudo isso. Eu sou a Maria de Fátima, de Cuiabá. E a Maria de Fátima diz uma verdade. Ela diz uma verdade, o seguinte, que a maioria, tem exceção, tá? Mas bem pequena, né? A maioria esmagadora dos políticos fazem uso, sim, do Caixa 2. Abusam do poder econômico. Nessa eleição de 2018 para o Senado aí, a juíza aposentada Selma Arruda gastou menos de 3 milhões. Teve candidato ao Senado aí, nós já dissemos aqui, vou repetir, gastou 10, 12, 15 milhões de reais do Caixa 2, né, com Caixa 2. Quer dizer, só que é o seguinte, com a diferença. No caso desses aí, não se comprovou, né? Ou seja, como já disseram aí, né? Como eles são mais espertos, né? Porque Carlos Bezerra já falou o seguinte, Carlos Bezerra disse o seguinte, tem uma frase dele que ele gosta de repetir, política é coisa de profissional, não é isso? Agora eu quero saber... Sugerindo que Selma Arruda foi amadora. Eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, Haroldo. O presidente Jair Bolsonaro disse logo no começo desta semana, antes de ontem, né, disse que esta seria a última semana de isolamento. Imediatamente, o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse assim, pode parar que não é bem assim do jeito que você está pensando. Foi mais ou menos nesse padrão aí que os dois se dirigiram ao presidente da República, dizendo o seguinte, nós vamos retomar a economia, só que nós vamos retomar a economia de forma estruturada, planejada e com um plano de ação altamente eficaz. Vamos voltar e vamos retomar a economia em V. Você quer saber o que significa isso? Você vai acompanhar aqui o programa. Eu vou explicar para vocês como é que essa retomada na cabeça do Paulo Guedes em V. E o seu destaque, Lúcio? É uma notícia boa que vem lá do Supremo Tribunal Federal. E é boa pelo seguinte, né? Para colocar ordem na casa, né? Para tentar frear uma bagunça, né? O ministro Alexandre de Moraes mandou abrir um inquérito lá para apurar relação de deputados e também aí, de repente, de outras autoridades com atos contra a democracia. E aí o ministro do STF está atendendo aí a um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O ministro Alexandre de Moraes classificou os fatos como gravíssimos. É aquela bandalheira que a gente acompanhou aí outro dia, pedindo retorno do AI-5, intervenção militar, o que mais? Mordaça na imprensa. Então é o seguinte, é muito bom que esses fatos aqui sejam investigados para frear os fascistas. O seguinte, aqui é um ataque, é uma conspiração contra o regime democrático. Então é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal tem que investigar, apontar os culpados e puni-los, porque lá na Constituição está bem clara a punição para quem quer subverter o regime político de um país. Nesse caso aqui, querendo transformar a democracia em ditadura. Certo, daqui a pouco então a gente fala desse assunto também aqui no A Notícia de Frente. Eu quero voltar para o GD, para o portal Gazeta Digital, para repercutir aí uma notícia que foi assunto em toda a imprensa brasileira, que foi o avião com Blairo Maggi e família, que fez um pouso de emergência em Várzea Grande. A aeronave com o ex-ministro Blairo Maggi e a sua família fez um pouso de emergência no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, na terça-feira ontem. A aeronave modelo Cessna 680 estava com 8 passageiros, todos da família do ex-ministro, e 2 tripulantes. Maggi fez a narração da própria situação de emergência vivenciada na tarde de ontem, ainda dentro do avião. A gente tem esse vídeo, vamos acompanhar aí esse vídeo que foi gravado, inclusive, pelo ex-ministro Blairo Maggi. Vamos lá. Para
pouso. Lá vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. No chão. Beleza. Salva de palmas, pessoal. Aê! Salva de palmas aí. Muito bem, comandante. Beleza. Nossa Senhora. Bombeiros acompanhando. O Caio nem viu a mensagem agora. É para isso que tem bombeiro, né? Em emergência. Vocês estão vendo alguma faísca, alguma coisa? Complementando a informação aí, Nayara, o avião, né, onde viajava aí a família do ex-ministro Blairo Maggi, ele primeiro, como detectou lá pelos instrumentos, né, de que o trem de pouso não estava baixando, eles tiveram que sobrevoar o aeroporto Marechal Rondon durante 2 horas para só depois fazer essa aterrissagem. Exatamente. Aí que é considerada como um pouso forçado. É porque ele não tem a checagem visual, né? Ele não tem a checagem visual de baixar trem de pouso. Então o painel deu como se o trem de pouso não tivesse baixado. Mas ele baixou. Aí o que ele fez? Ele rodou 2 horas, veio para aproximação, viu que não abaixou, rodou por 2 horas, queimou tudo que ele tinha de combustível, né? Para poder pousar praticamente sem combustível por causa de incêndio, né? E aí, a hora que ele pousou, esse susto que ele teve no final, falando, nossa senhora, quer dizer, eu desabafo justamente por descobrir que o trem de pouso tinha baixado, porque senão seria bem danoso o negócio, né? Seria um pouso bem mais arriscado, né? Mas sem combustível provavelmente não levaria explosão, nenhum tipo de consequência dessa natureza, né? Vamos então ao intervalo, agora 6 horas e 30 minutos, os telespectadores participando aqui com a gente, daqui a pouco a gente volta com as participações e os destaques. Antes, me parece que o Antero quer comentar aí essa questão, já passou também, eu sei que o Lúcio já passou, que ele já me contou por problemas aí com o avião, pouso forçado, não sei se o professor também, eu graças a Deus não. Você já passou, Antero, aí alguma situação parecida com essa que a família Maggi passou? Veja bem, eu já passei e fico feliz de estar tudo bem com a família Maggi, de não ter acontecido nada. Aliás, não teve problema, né? O trem de pouso dele baixou. O avião que eu estava realmente não baixou. Era uma campanha que estava fazendo para o Senado da República. Aí detectamos que o trem não baixou, estávamos em Barra do Bugres, voltamos para Cuiabá, e aí chegamos aqui e ficamos na mesma política era um barão. Ficamos na mesma política de gastar a gasolina para poder pousar. Só que a solidariedade no ar é muito importante. Aí teve um outro piloto que conversou com o piloto nosso, falou, por que você está aí? Ele falou, estou gastando gasolina. Ele falou, não precisa fazer isso. Você faz o seguinte, manda todo mundo para o banco de trás. Aí nós estávamos em 4 no avião e mais o piloto. Então foram os 4 para os 2 bancos de trás, quer dizer, porque o avião fica mais empinado. Falou, manda todo mundo para o banco de trás e não precisa gastar gasolina coisa nenhuma. Manda todo mundo para o banco de trás. E na hora, você vem e você vai pousar com a roda de trás. E segura o máximo, porque aí o peso vai ajudar a demorar a descer o bico. E a hora que tocar o solo, você corta a energia. E deu tudo certo, só que com um problema. Não tinha baixado o trem de pouso mesmo, o avião ficou muito elevado, né? Mas a hora que parou, a gente abriu a porta e pulou lá de cima, era alto e tal, mas graças a Deus foi tudo bem, também acompanhado pelo Corpo de Bombeiros. Mas graças a Deus foi tudo bem. Mas o susto nosso foi maior, porque era o barulho da lataria batendo no asfalto. O Paulo Barros, que talvez o Lúcio tenha conhecido, que era o nosso assessor de imprensa naquela campanha, o Paulo Barros, hoje saudoso Paulo Barros, o Paulo Barros estava no avião junto conosco. Era isso. Olha, antes do Lúcio contar aí a história que ele passou, o Antero falou que mandaram todo mundo ir para trás. Eu, que tenho pavor de andar de avião, já ia falar para todo mundo morrer juntinho. Por favor. Nesse caso aí
o Laírio Maggi, né, o procedimento ali foi tentar gastar o máximo de combustível, né? Mas às vezes o seguinte, às vezes gastam muito combustível em outra situação. Eu não me lembro se o Antero estava presente nesse voo, mas foi na época que Dante de Oliveira era ministro da Reforma Agrária, né? Aí nós saímos de Brasília, estava eu no avião, o Dante, uma outra pessoa que o Antero com certeza se lembra dela, o chefe de gabinete de Dante de Oliveira, o Newton. Eu não me lembro se o Antero estava, daqui a pouco ele pode confirma. falar. Bom, o voo era para Santa Terezinha, né? Aí chegamos em cima de São Félix. Aí tinha o seguinte, normalmente ali, duas opções, né? Ou vai pelo traçado do rio ou pelo traçado da estrada, mas o piloto era criativo, né? Um bimotor, né? Falou, não, vou cortar caminho, né? Nossa. E aí é o seguinte, aí, sei lá, tipo 20, 25 minutos ele teria que chegar em Santa Terezinha. Deu 30, 35, Perdeu. Nada de chegar em Santa Terezinha. Só que tinha um outro piloto lá em Santa Terezinha. Ele viu que quando chegou em São Félix, fizeram contato e não chegava, ele decolou. E encontrou o bimotor onde nós estávamos. Aí é o seguinte, retornamos para Santa Terezinha, né? Como que fala? Escoltados por esse bimotor que foi em socorro. Aí descemos em Santa Terezinha. Aí voltando ao combustível. Tinha mais 5 minutos de autonomia. Deus me livre. Antero, nossa, quero nem pensar que o estômago já embrulha. Olha, antes do intervalo, dá tempo aqui do WhatsApp? Vamos ao WhatsApp rapidinho, porque o destaque do Lúcio já causou alvoroço aqui no WhatsApp. Vamos aqui à tela, por favor. Lúcio, você está falando do presidente da República, mas você está equivocado. A passeata foi para pedir a volta ao trabalho. Tinha alguns no meio aproveitando a oportunidade. E você sabe disso. Uma pena que você é de esquerda. Sei que não vai comentar. Gosto muito do programa. Márcio de Cuiabá. Vou comentar, sim. Vou comentar, porque em nenhum momento aqui, o Márcio, eu citei o presidente da República, até porque seria desnecessário. Todo mundo viu ele lá presente na manifestação. É isso? Então, é o seguinte. Agora, é o seguinte, é correto pedir o retorno do AI-5? É isso? Agora, essa história de infiltrados, espera aí, estavam lá cheios de faixas, de bandeiras, né? Com essas palavras de ordem, ditadura já, intervenção militar, retorno do AI-5, menos. Márcio, com todo respeito a sua opinião, mas não é por aí. O seguinte, é preciso preservar o regime democrático. É preciso preservar, sabe o que, Márcio? Essa liberdade de expressão, claro, né, de você externar aquilo que você pensa. Na ditadura, nós não conseguimos fazer isso. Na ditadura, as coisas só funcionam lá nos porões. Ok? Então, é o seguinte, é para preservar essa liberdade de expressão. Você vem aqui, vai lá nas redes sociais, coloca o seu pensamento, critica o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, né? Aponta coisas que as pessoas gostariam de corrigir no governo municipal, estadual, federal. Isso nós só vamos ter na democracia. Na ditadura não tem como. Só deixar claro, então. só um minutinho, só deixar claro que essa coisa de AI-5, intervenção militar, pode estar passando na cabeça de manifestantes, mas longe, muito longe da cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Ele já declarou por várias vezes isso, inclusive antes de ontem no Cercadinho, alguém perguntou, vamos fechar o STF? Ele disse imediatamente, para com isso. Ele deu uma bronca. Né? Para com isso, mas porque só lembrando aí que ele levou um puxãozinho de orelha, né, dos ministros militares, né? Falou, olha, presidente, não foi bom o senhor ter ido lá, porque lá em frente, o quartel-general do Exército, sim, não é isso? Então é o seguinte, tudo bem, o presidente já colocou que ele quer um Congresso, ele quer um Congresso transparente, um Supremo livre, transparente, isso que aberto, passa na cabeça dele. Né? Então, agora é importante essa investigação do Supremo Tribunal Federal para saber quem é, então, de acordo com o Márcio, de acordo com o próprio presidente Jair Bolsonaro, quem são essas pessoas que estão infiltradas nesses movimentos aí, que querem a abertura do comércio.
Quem são os fascistas, né? Quem é que quer retorno do AI-5? Quem é que está com saudade dos porões da ditadura? É por isso que é importante essa investigação aí solicitada pelo Procurador-Geral da República, que tem uma boa relação com o presidente Jair Bolsonaro, mas que pediu isso ao Supremo Tribunal Federal para apontar quem são essas figuras que estão aí, como fala, com saudade, né? Com saudade da ditadura. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. Vamos para o intervalo, então. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Eu espero por você.